Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. O Ministério Mudança de Vida convida você, que tem sido abençoado através deste programa, a vir até nós e contar o que o Senhor Jesus tem feito na sua vida. Decida ser um canal de bênçãos. Edifique a sua fé, edificando a fé de outras pessoas, testemunhando o poder de Deus na sua vida. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Informações pelo telefone 0 operadora 11 3876 5592. Vamos falar um pouquinho desta palavra. Aqui em 2 Crônicas, primeiro no capítulo 31, no versículo 20 a 21, e depois eu vou para o 32, do 1 ao 23, 2 Crônicas, e o 32 eu vou ler um pouco mais. Então, 2 Crônicas 31, 20 a 21. E foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo. E em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Em tudo que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração e por isso prosperou. 2 Crônicas 32, do 1 ao 23. Depois de tudo que Ezequias fez, eu vou voltar. Depois de tudo que Ezequias fez, com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. Assim, ajuntaram-se homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro, em outra tradução, brechas, aberturas, e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reformou Milo. Milo foi algumas construções antigas que Salomão tinha construído, da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e escudos. Nomeou sobre o povo oficiais, militares, e reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com essas palavras: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem, por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele, diga comigo, com ele está o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar, diga de novo, e para travar as nossas batalhas, ou em outra tradução, as nossas guerras. E o povo ganhou confiança, com o que disse Ezequias, rei de Judá. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todas as suas forças estavam
sitiando Laques, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo de Judá que morava lá. Assim diz Senaqueribe, rei da Assíria, em que vocês baseiam a sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém. Quando Ezequias diz, o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria, ele os está enganando para deixá-los morrer de fome e sede. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desses deuses, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar diante de um só altar e sobre ele queimar incenso? Vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras? Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles? De todos os deuses das nações que os meus antepassados derrubaram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como então o Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem Ezequias enganá-los ou iludi-los dessa maneira. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos, ou das mãos dos meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. Os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais a Deus, o Senhor, e ao seu servo Ezequias. Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e o desafiando. Assim como os deuses dos povos das outras nações não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para assustá-lo e amedrontá-lo, com o intuito de conquistarem a cidade. Referiram-se ao Deus de Jerusalém, como falavam dos deuses dos outros povos da terra, que não passam de obra das mãos de homens. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus, e o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio, de forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. E certo dia, ao adentrar o templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado, em outra tradução, honrado por todas as nações. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Se você voltar um pouco nessa história, você vai ver que quando Ezequias, aos 25 anos, assumiu a liderança, o reino de Israel, Israel estava completamente corrompido. O povo estava na idolatria, no pecado, na abominação, tinha altares e postes sagrados a deuses estranhos para todo lado. Uma destruição espiritual. E Ezequias fez uma coisa que a maioria não conseguia fazer, que era entrar e começar a limpar. E ele teve essa coragem.
não havia mais culto ao Senhor. O templo, o povo não ia mais ao templo, não oferecia sacrifícios. E ele reorganizou. Ele levou o povo a adorar o Senhor, a oferecer tantas ofertas, tantos sacrifícios, tantos, que se eu passaria horas aqui, só para mostrar a você a quantidade de sacrifícios que ofereceram, ao ponto dos sacerdotes não darem conta de tantos sacrifícios. Abriu o templo, levou o povo a adorar a Deus, instituiu o culto ao Senhor novamente. A vida espiritual do povo estava destruída. E ele levantou o povo espiritualmente. E levou o povo a adorar a Deus. E fez um limpa de toda aquela sujeira, pecado e idolatria. E Deus o honrou muito. Quando ele terminou de fazer todo aquele limpa espiritual na vida do povo. O povo se limpou, o povo estava novamente voltado para Deus, adorando a Deus e oferecendo muitos sacrifícios a Deus. O povo louvava e glorificava a Deus e todos estavam na presença de Deus. Quando tudo estava feito, como diz a Bíblia, com tanta fidelidade, Senaqueribe se levanta, o rei da Síria, com uma violência contra ele, contra Israel, com deboche. Veio com uma força para devastar. E Ezequias não se abateu, não se entregou. Ao contrário, ele já tinha erguido o povo, levado o povo a adorar a Deus, feito um limpa daquela idolatria, daquela sujeira. Mas ele ainda viu que a cidade ainda estava desprotegida. A primeira coisa que ele fez foi cortar a água que podia dar sustentação e manter o inimigo. Ele foi fechar brechas que ele viu que havia nos muros e que precisavam ser fechadas. Ele construiu um outro muro de reforço. Ele fortificou aquilo que já estava construído. E depois foi e animou o povo. E garantiu a eles que não precisavam temer. Senaqueribe tinha um poder humano, mas eles tinham o poder do Senhor. E foi fortalecendo o povo. Mas antes ele fortificou, fechou brechas. Ele foi organizando tudo que era necessário. Porque não bastava chorar, tinha brechas no muro. Tinha ainda muita coisa que podia favorecer o inimigo. A água ele cortou, que podia favorecer o inimigo. Ele foi organizando tudo que precisava ser organizado. E levantou o povo e fez com que eles se animassem e crescem na atuação do Senhor. Graças a Deus. Mas Senaqueribe começou a afrontar mais ainda. E a desafiar. As coisas que ele falava era muito pesado. Ele falava, os meus antepassados, os meus antepassados, nunca perdemos. Vai perguntar às outras nações. Os deuses deles não puderam protegê-los. O Deus de vocês também não vai poder.
proteger vocês de mim. Vá olhar para as outras nações. Eu derrubei todas, eu venci todas, e todos eles tinham um Deus. E nenhum dos deuses deles teve força para me vencer. Não vai ser o Deus de vocês que vai me vencer. E assim ele foi, ele insistia nesse assunto. Enviava cartas e mandava oficiais para falar na própria língua dos judeus para assustar, desafiando. Mas o Ezequias, junto com o sacerdote, oraram e invocaram a Deus, e o povo clamando a Deus, e Deus enviou um anjo, que destruiu com todo o exército. Um anjo que destruiu com todo o exército. E Senaqueribe saiu tão envergonhado, derrotado para a terra dele. E passados dias, ele entrando no templo do Deus dele, que ele julgava ser tão forte, tão poderoso, tão imbatível. Entra alguns dos filhos dele, mata ele diante do altar do Deus dele. O Deus dele não pôde proteger o exército dele, não pôde protegê-lo, e os próprios filhos mataram Senaqueribe. Foi uma destruição. Aí nós vemos o quê? Vamos então trazer para nós, quantos de nós, como no caso aqui de Ezequias com o povo, antes, longe do Senhor, já estivemos no erro, no pecado, com a nossa vida espiritual destruída. Mas o Senhor nos ergueu como Ezequias, usado por Deus, foi trabalhando para levar o povo de volta a Deus. E hoje a tua vida espiritual foi restaurada, e hoje você anda com Deus e adora Deus e vive com Deus. Mas de repente vem batalhas. E você dá uma olhada como Ezequias e vê que ainda há coisas para serem organizadas. Você dá uma olhada e vê que você pode cortar situações que ainda alimentam o inimigo. Dá força a ele. Então você deve cortar. Você olha no muro da sua vida, na sua vida, e vê que ainda há brechas e situações que te deixam desprotegido. Então você deve ir lá e fechar. Porque senão o inimigo pode passar por aquelas aberturas. Você vê que o seu muro ainda não está tão forte. Ele precisa ser fortificado. Você decide construir mais um, como nós vimos aqui. Depois, com grande empenho, reparou os trechos quebrados do muro e construiu torres. E construiu outro muro do lado de fora, que reforçou o milo da cidade, as construções antigas já. Então, você já tem construções na tua vida. Mas talvez o Senhor está dizendo, reforça essas construções. Reforça. Construa mais um muro. Para reforçar o que já foi construído. Dá uma olhada aí agora. Fecha essas brechas. Porque por aí o mal está entrando. O que ainda está alimentando o inimigo? Tem saídas de água aí. Ele está conseguindo ainda, de alguma maneira, se saciar. Corta também. Você tem que ir cortando tudo. Você tem que olhar, Deus já restaurou a sua vida, como restaurou a vida espiritual desse povo que estava totalmente destruída. Mas
se você olhar como no caso de Ezequias, quando Senaqueribe se levantou contra ele, ele viu que ainda precisava de reforço, era necessário que situações fossem organizadas, muros construídos, aberturas fechadas, brechas fechadas, lacradas, construções antigas reforçadas. E depois que ele terminou toda essa parte, ele animou o povo. Senaqueribe continuou a afrontar. Mas o Senhor, como ele mesmo disse, estava com eles. Com Senaqueribe o poder humano, com eles o poder de Deus. E você lê aqui, como eu acabei de ler, o Ezequias, junto com o sacerdote, por tudo isso o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamarem em oração aos céus. E a oração foi ouvida. É o que nós estamos fazendo desde as 23 horas de sábado. Para quem chegou agora, nós estamos desde as 23 horas. Se você vê os obreiros meio abatidinho, cansadinho, ou algumas pessoas, tem muitas pessoas aqui que passaram a madrugada inteirinha, chegaram antes das 23 horas e estão conosco até agora e vão embora só depois que terminar. Isso é sacrifício, isso é a fé sacrificial. Essa é a fé sacrificial. E fé não é viva se não tem sacrifício. E quando nós falamos de sacrifício, é esse sacrifício que o Senhor espera. O da obediência, da oração, da busca, da entrega, da renúncia. É do joelho no chão. E está aqui um homem, Ezequias, um exemplo do que nós estamos fazendo aqui. Um homem que quando viu que a vida espiritual do povo estava toda destruída, ele investiu primeiramente na vida espiritual do povo. Quando esse homem assumiu o reino, ele não foi construiu, ele não saiu correndo para construir e botar tijolo aqui e acolá, não. Ele viu que a ruína do país estava na fé. Um povo religioso e adorando deuses estranhos. Precisava de um limpa. E é exatamente isso. Por onde eu começo? Pela vida espiritual. O que Deus quer de mim? Um limpa na vida espiritual. Uma restauração na vida espiritual. Que você seja erguido espiritualmente. Que você tire tudo da sua vida. Que ele diz: isso é abominação. E foi o que Ezequias fez. Foi a primeira, 25 anos ele tinha. Muito novo. Mas olha a visão deste homem. Primeiro, precisa ser restaurada a fé desse povo. Esse povo está destruído espiritualmente. E um povo destruído espiritualmente significa uma destruição em todas as áreas. Por que Senaqueribe não pode vencê-lo como venceu todas as demais nações, como ele mesmo disse? Porque em todas as outras situações o povo adorava deuses de D minúsculo, mas aqui, quando ele veio enfrentar o Ezequias com Israel, ele já pegou um povo restaurado na fé. Você vê como é que é. Se ele tivesse vindo antes, possivelmente Israel tinha perecido. Mas como veio agora, depois que todos os altares idólatras, toda sujeira, todo pecado, toda abominação já tinha sido tirada, a estrutura era outra. Era outra. Mas mesmo assim, Ezequias, mesmo depois de tanta restauração e mudança, ele viu que ainda havia canal de passagem, abertura, que o inimigo podia entrar. Vamos cortar as saídas de água.
Vamos fechar as brechas dos muros. Vamos reforçar. Vamos construir mais um muro. Vamos reforçar as construções do Milo, as construções antigas. Coisas que já foram construídas, mas está precisando de reforço. E nada nem ninguém poderá nos derrotar. E não pôde mesmo. E não pôde mesmo. Senaqueribe afrontou e que afrontou e falou e desafiou e fez que fez, mas Ezequias naquele espírito não se abalou, não deixou o povo se abalar, oraram e clamaram como estamos clamando, buscando de Deus. E o Senhor enviou um anjo que destruiu todo o exército. Senaqueribe saiu na maior vergonha do mundo. E no templo do Deus dele, dentro do templo, é onde ele foi morto pelos próprios filhos. Porque não tinha proteção de Deus sobre ele, mas de um Deus de D minúsculo, que ele julgava ser tão forte. Mas sabe por que ele julgava? Porque ele tinha enfrentado gente também de Deus, que servia a deuses de D minúsculo. Mas quando ele enfrentou um povo que servia a um Deus vivo, ao Deus poderoso, que é o nosso Deus, ele fracassou. Ele dizia para Ezequias e para o povo, ele mandava ameaças para o povo. Ezequias está enganando vocês, Ezequias está ludibriando vocês, Ezequias está dizendo que vocês vão ser livres das minhas mãos, e Ezequias está mentindo, e eu vou derrotar vocês. É o que vem muitas vezes, vem um problema, vem uma situação na família, na saúde, no financeiro, e que se levanta com uma força, e o diabo fica ali batendo e dizendo, essa você já perdeu, essa aí você não vence, essa você não vai vencer, igualzinho Senaqueribe, vocês estão enganados, vocês não vão poder se livrar de mim não, contra mim vocês não podem se livrar de mim, eu já venci vocês. Ezequias está mentindo, Ezequias está dizendo que o Deus de vocês pode livrá-los, mas não pode. E era mentira. Era mentira, porque muitas vezes é exatamente isso que o diabo quer que você acredita. Ele vem e bate a um Senaqueribe dizendo, essa você não vence. Essa aí você não vence. Esse problema você não vai vencer. Essa injustiça você não vence. Essa perseguição você não vence. Essa doença você não vai vencer. Esse problema financeiro esquece. Você não vai superar. Essa dívida você não paga nunca. Esse problema familiar esquece. Você não vai sair dessa. Senaqueribe dizendo, você não pode me vencer. Eu já venci muitos outros. Eu já venci. É igual muitas pessoas estão aí com dívidas impagáveis e é o que dizem. Hoje em dia não paga mais, hoje em dia não ganha mais dinheiro, hoje em dia ninguém não prospera, hoje em dia isso, ninguém pode vencer essa doença, quando ela pega ela mata mesmo, ninguém pode vencer a droga, quando ela pega uma pessoa destrói mesmo, ninguém pode vencer isso, não pode aquilo, é o que Senaqueribe estava dizendo, ninguém pode me vencer, mas o Senhor enviou um anjo e ele foi destruído, todo o exército e os próprios filhos mataram ele no templo do Deus dele, que ele dizia que era tão poderoso. Então, minha gente, eu vou dizer exatamente como o Ezequias falou aqui, ó. Força, tenham força com ele, com o Senaqueribe está o poder humano, maligno, sabe-se lá o que mais, mas conosco está o nosso Deus, para nos ajudar e para travar nossas batalhas, para travar nossas guerras. Em nome de Jesus, nós estamos lutando e nós estamos orando e nós estamos na presença de Deus e o nosso Deus é o mesmo que estava com Ezequias. Ele travou esta guerra e Senaqueribe foi destruído. Seja qual for o Senaqueribe da tua vida, que levantou ameaçando, insultando e dizendo que ele pode mais, ele não pode contra a tua vida. Ele não pode. Agora, hoje você vai olhar isso na tua vida e vai organizar. Se Deus já restaurou tanta coisa na sua vida,
Tantas coisas já foram restauradas. Agora dá uma olhada. Ainda tem coisas que alimentam o inimigo? Corta. Ainda tem brechas? Fecha. Precisa reparar aberturas, situações? Repara. Precisa fortificar construções antigas? Fortifica. Precisa construir um muro novo para dar força ao que já tem? Construa. Faça tudo o que é necessário. Que o Senhor está dizendo e orientando a você nesta manhã. E com a oração, como foi com Ezequias, e toda a organização, porque você vê que não basta só a oração. Precisa organizar, precisa levantar a vida espiritual, precisa fechar as brechas, precisa reforçar o que já existe, precisa construir muitas vezes um muro novo para reforçar o que já tem, precisa cortar todas as saídas que ainda alimentam e irrigam o inimigo. Precisa. E aí quando você busca a Deus, não tem erro. Você sai com sua vitória. Amém? Pega o seu projeto e coloca no seu coração. Coloque-se em pé, por gentileza.